Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de dezembro, quinta-feira. O número do verbete é 2876. Ele tem 8 páginas, 52 logias e 18 máximos. O título do verbete é Subjugação ao Assédio. A especialidade Antievoluciologia. Quem redigiu o verbete foi a professora Márcia Moreira. Ela é graduada em enfermagem, especialista em terapia intensiva e atualmente é graduanda em psicologia. Ela é natural do Rio de Janeiro, é voluntária da Conscienciologia desde 2009 e está escrevendo um livro, não é isso? E é tenepsista desde 2008. Então vamos aqui à definição. A subjugação ao assédio é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, permitir-se em vários níveis de intensidade sujeição a consciências imaturas ou patológicas, capazes de exercer o controle de pensenes, comportamentos e atitudes, resultando assim em estagnação e ou regressão. Agora aqui a pensenologia. O holopensene pessoal da subjugação, os patopensenes, os xenopensenes, a invasão descontrolada dos exopensenes perturbadores, os intrusopensenes, os entropopensenes, o autopensene carregado e insalubre, a rendição pensênica. Agora aqui na fatologia. A subjugação interconsciencial, o autoassédio através do monoideísmo aprisionador, o heterassédio, a não opção pelas recins transformadoras e libertadoras, o ato de não falar por si, a insistência em ceder ao masoquismo e à autovitimização, a obnubilação consciencial, a decidofobia existencial, a pusilanimidade disfarçada pelo rebaixamento servil, a sujeição às futilidades sociais, o ato de viver em automimese evolutiva, o fascínio mórbido por personalidades sociais e heróis anticosmoéticos, o fato de não ter vontade própria, as agressões e os desacatos, as brigas de gangues e facções, a falcatrua, o golpe, a permissão para ser dominado. Então eu li só algumas linhas aqui, a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora na parafatologia, o desconhecimento da técnica do estado vibracional profilático e da desassimilação simpática. A subjugação à consciex assediadora, o conluio com os mega-assediadores extrafísicos, a simbiose patológica das convivências multidimensionais vampirizadoras, as parafissuras presentes na holomemória, os aparatos interdimensionais assediadores, as lavagens paracerebrais, a melex, o Congresso Sutilis. Também aqui eu li só algumas linhas. Agora aqui na argumentologia nós destacamos a taxologia, tem 4 itens, e também tem o item autopesquisologia com 60 itens. Vale a pena a gente debater depois. Aqui na remissiologia nós destacamos autocorrupção, autovitimização, energima, opção pelo autodesassédio e patopensene. Agora a frase enfática. Subjugar-se ao assédio é opção pessoal. Vale o autoenfrentamento com determinação e vontade, evidenciando coragem cosmoética aplicada com autodiscernimento na retomada evolutiva. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu ou cogitou reconhecer em si mesmo a subjugação ao assédio?
considerou a necessidade de intervenção autoassistencial a fim de propiciar benefícios evolutivos para todos os envolvidos? Aqui a filmografia específica tem 2 itens e a bibliografia específica tem 3 itens. Agora aqui a mega análise feita pelo professor João Paulo. Interprisão, autocorrupção, escravização, sujeição, submissão, subordinação, sucumbência, subserviência, acompliciamento, aprisionamento, manipulação, autovitimização, subcerebralidade, interassedialidade, xenopensenidade, intrusopensenidade, antievoluciologia, holomaturologia, desassediologia e parapatologia. Então, nós já temos aqui bastante perguntas, mas antes da gente iniciar aqui o debate, a gente sempre pede para a verbetógrafa, parece que já é o seu segundo verbete ou terceiro? Não, segundo. Segundo. Para que você aí conte como que é a sua pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse tema. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, antes de tudo, a oportunidade de estar aqui novamente. Contextualizando esse verbete, a finalidade principal seria desdramatizar a questão do assédio. Né, que, como o professor Valdo fala, assédio é o que mais temos no planeta. Né? Ele fala até cárie dentária e assédio. Mas todo mundo fica muito assustado. E esse tema foi escolhido durante o curso que eu fiz de verbetografia no ano passado. Eu tinha acabado de finalizar o primeiro verbete e eu queria escolher um tema novo para fazer durante o curso. E essa era uma preocupação, porque eu via as pessoas assim muito apavoradas. Ah, é assédio, é assédio. É, assédio, mas e aí? Nós temos, é o que mais temos, então vamos procurar entender um pouco melhor e saber lidar, tentar saber lidar da melhor maneira possível. Então, a finalidade realmente foi essa, né? A gente tentar desdramatizar e encontrar meios para detectar, né? Principalmente a autodetecção, para que a pessoa, os interessados, estudiosos, né? Saibam detectar logo de início, não deixar a coisa aprofundar e ficar um pouco mais difícil, cronicificada. E realmente foi colaborar, né, com a autopesquisa mesmo. Né? Inclusive, a questão do autoassediograma, que é uma proposta que eu fiz no finalzinho, e também eu tenho a intenção de fazer depois, talvez, um artigo para aprofundar mais, porque eu tive bastante dificuldade de encontrar, só mesmo dentro da conscienciologia, né, a parte mesmo teórica, é uma dificuldade. As pessoas realmente não têm assim, um certo receio de tocar no assunto. Aí, como é que vai ser? Será que vai ser muito confuso escrever sobre isso? Vai ter muito contrafluxo, né? Ah, você vai escrever sobre isso? É tão pesado, pesado. Mas é a nossa vida, é o dia a dia do planeta, é o que nós mais temos. Então, vamos procurar encarar. De repente, vai ser o início das pessoas acabarem com a questão desse preconceito, né? Se é uma coisa tão natural, por que a gente não aborda, né, com uma certa fluidez? Então, seria mais ou menos isso. A gente pode dizer que esse é um tema que todos nós temos vivência, né? Temos vivência. Eu não sou uma especialista em assédio, mas pode-se dizer que eu sou, né? Como todos nós somos. Uhum. Então, vamos lá. As perguntas agora dos teletertulianos. Parabéns à verbetógrafa, excelente verbete. Por favor, expandir os seguintes conceitos. Pensenologia, página 35, segunda linha. A invasão descontrolada dos exopensenes perturbadores. Quando nós nos encontramos, eu abordo bastante a questão do equilíbrio e desequilíbrio. O desequilíbrio holossomático de qualquer um dos nossos veículos, eles possibilitam com maior facilidade, né, o assédio, né, e essa subjugação. Então, no caso de quando nós estamos em desequilíbrio, né, possivelmente a nossa pensenidade ela não está linear, ela não está seguindo um fluxo e há um certo descontrole. Então, é difícil para a consciência perceber o que é dela e o que não é dela nesse momento de emoção, de emotividade, de desequilíbrio, ou do próprio soma, quando ele está em desequilíbrio, muito calor, muito cansaço, muita fome, muito sono, né? Às vezes vem pensenes, né? Que às vezes não é a característica da própria consciência
ter aquele tipo. E, às vezes, eles vêm em enxurrada e a gente não sabe de onde vem. Eu já tive experiência de ter, e é bem desagradável, a gente acha que está ficando louco, caramba, estou pensando isso. Mas vem, né? E se a gente não tiver o cuidado, a gente pode até embarcar, né, nessa pensenidade, que às vezes não é nossa, mas a gente não se dá conta. E a gente mistura muito, eu até colocando a questão dessa filmografia, né, esse filme A Presença, é bem evidente, a gente não percebe, mas a gente está falando, às vezes, coisas que está aqui, soprando no ouvido, a gente não sabe que não é da gente. Vem num fluxo assim tão natural que quem está ouvindo, a pessoa que está falando não está percebendo, quem está ouvindo menos ainda. Então, fica aquela coisa, né? É o assediador direto pela sua vocalidade, né? Passando a mensagem dele, e se você não tomar conta, você está sendo um instrumento. Então, é uma oportunidade de dar atenção, de fazer essa assistência, de perceber e frear, né, essa pensenidade intrusa que está tentando, né, entrar na sua pensenidade e até assim, não, eu não costumo pensar isso. Vamos pensar de uma maneira benigna, benéfica, e o assediador, de repente, vai embora, ou ele pode ser até contaminado, né, pela sua pensenidade positiva. Pode ser, né, esclarecido, né? E ser esclarecido, ser assistido. Então, ainda na pensenologia, página 35, quarta linha. A acomodação aos pecadilhos pensênicos. Essa acomodação aos pecadilhos pensênicos, muitas vezes a gente pensa pequenas besteirinhas no dia a dia, né, que a gente não leva muito em consideração, e vai se acomodando, acha que faz parte, todo mundo pensa, é uma coisa que só veio na nossa mente, ninguém ficou sabendo, né? Então, a gente passa uma colega e você pensa uma coisinha desagradável, mas aí cumprimenta, dá bom dia, faz aquele sorriso, bom dia, mas você está pensando uma coisinha ruinzinha. Então, você se acomoda, às vezes, em pensar esses pequenos pecadilhos, né? E sai com um sorriso muito bonitinho, anticosmoético, né? Isso que eu quis dizer, para a gente procurar evitar até esses pequenos, né, pecadilhos pensênicos, que às vezes vêm na nossa pensenidade e é um vínculo para fazer um rapó com um assediadorzinho que está por ali. Às vezes é um bobinho, mas ele está ali e vai ficando, né? E quando você vê, você está com um montão deles pertinho. Então, é só para vigiar mesmo a pensenidade. Agora, em fatologia, página 35, quinta linha. A pusilanimidade disfarçada pelo rebaixamento servil. Eu sou, assim, um exemplo dessa questão, né? Que eu nunca gostei de incomodar ninguém, sempre era boazinha, e, na realidade, era a questão da covardia mesmo, de me posicionar. Então, quando eu falo em pusilanimidade, seria a covardia de enfrentar a responsabilidade. Então, você se acomoda e não se achar que você é bom o suficiente, né? Então, você está sempre por baixo de alguém que está te liderando. E, nessa ocasião, muitas vezes, aqui, esse verbete não é só falando sobre o assédio extrafísico, sobre a intrafisicalidade, é em geral. Então, muitas vezes, você se submete a uma consciência, mesmo no intrafísico, que é mais forte e posicionada, às vezes anticosmoética, porque você não quer enfrentar e assumir os seus trafores, né, a sua personalidade, suas características positivas, porque você não quer ter trabalho, né, porque você não quer enfrentar essa consciência que às vezes é muito forte e te amedronta. Então, você se esconde, né, na sua covardia e se rebaixa, né, mas assim também você não tem... Primeiro, você não tem o desconforto de enfrentar, do enfrentamento, né? Você fica acovardada na situação, mas também você não tem a oportunidade de mostrar do que você é capaz e assumir, né, as coisas boas que você tem e colocar para outra pessoa ou para outra consciência, né, que você precisa ser respeitada na sua individualidade, né? Então, se posicionar sempre de uma maneira cosmoética, né, benigna, é a indicação aqui. Então, não se acovardar, não se rebaixar para não ter trabalho, ou se questionar, caramba, por que eu não falei aquilo na hora? Né? Será que eu estou com medo? Será que eu não quero enfrentar? Né? Sempre questionar. E se, uma vez você falhou e percebeu, né, nas suas reflexões, procura na próxima oportunidade que tiver, né, de se colocar. Puxa vida, de novo eu não me coloquei. Podia ter aproveitado a oportunidade. Mas até quando que a gente vai se esconder? Né? Até quando a gente não vai assumir as nossas potencialidades, né, e colocar isso para fora? Então, até a questão do verbete. Né? Se eu sou capaz de escrever,
Eu acho que eu não sou mais capaz do que ninguém aqui, né? Do que ninguém dos teletertulianos. Nem menos, né? Nem menos. Mas a gente está lá tentando, né, fazer. Então, vamos assumir que a gente é capaz. Acho que todo mundo, como ninguém é igual a ninguém, né, as consciências são tão diferentes, todo mundo tem uma coisinha diferente que pode contribuir. Então, pesquisa o que você tem de bom, né, e vai fundo e traz para os outros que não têm, que com certeza vai acrescentar alguém. Acho que vale a pena. Agora, na fatologia, ainda, página 35, última linha. A obra literária best-seller aliciadora. Aqui eu coloco até a questão dos modismos dentro da literatura, né? A gente percebe, né, em geral, né, culturalmente, a gente acaba sendo envolvido. É o livro que está na moda, que todo mundo está lendo. Às vezes é um monte de mensagem que não deveria nem estar sendo veiculada, mas está. E a gente leva para a nossa cabeceira e fica lá lendo. Às vezes é um livro que não está nem muito agradável, mas fica lá meses esperando você acabar de ler, cheio de mensagens horrorosas, veiculando coisas muito pesadas, e você deixa na sua cabeceira, onde você vai dormir, onde você vai descansar. E aí, falando de outras coisas também, a televisão no quarto, né, que às vezes traz coisas muito pesadas, que vão atrapalhar a sua pensanidade, e é um veículo, né, de rapport com assédio também, com perturbação da pensanidade em geral. Agora, em fatologia... Oi? Não sei se respondeu. Não, está claro. Em fatologia, página 36, sétima linha. O antro de droga-adição. Aqui eu quis dizer sobre, em qualquer local, né, onde existem drogas ilícitas ou coisas negativas, há rapport, né, com o assédio, né, com o peso, com o holopensene pesado. Aqui pensando numa Cracolândia, né, onde existem consciências infelizes, né, imaturas, e nesse local, acho que não tem nada de bom, né, a não ser uma possibilidade de alguém querer fazer uma assistência lá, né, e tentar despertar aquelas consciências, mas é um local de peso, né, para o assédio. Então, aquelas consciências não estão sozinhas ali. Eu considero que elas estão bastante perturbadas na sua pensanidade. Até porque acho que seria inviável você achar que alguma pessoa ali está feliz, né, de estar naquela condição. Acho que ninguém ficaria, né, em sã consciência, só uma pessoa realmente patologicamente afetada na sua pensanidade. É uma ilusão, né? Ela acha que está feliz. É um momento, tá iludida, né, aquele prazer, talvez, da utilização da droga, que dá talvez uma sensação fugaz, né, que nunca vai ser alcançada na sua plenitude, né? Não é uma coisa que vai perdurar. Então, é uma busca incessante que nunca vai ser suprida, né? Agora, em parafatologia, página 36, segunda linha. O conluio com os mega-assediadores. Aqui eu estou colocando uma coisa bem pesada, né? Quando a consciência já está tão mancomunada, né? Tão patologicamente objetivando algo tão pesado, então ela está vinculada, às vezes, em assediadores bem também carregados, né, que têm intenções bem maléficas. E isso vai extrapolar também na vida extrafísica dessa consciência. Enquanto ela está na intrafisicalidade, ela está tendo a influência na pensanidade, nas suas atitudes, e quando ela vai repousar, ela não tem repouso, ela vai se encontrar com esses mega-assediadores, vai ter reuniões, né, vai ter orientações, e quando ela retorna ao corpo físico, ela vai ter repercussões. Então, seria essa coisa de dizer que isso perdura e extrapola a intrafisicalidade, embora a gente não perceba. Seria mais ou menos isso. Agora, em Codigologia, página 36, o Código de Ética das Máfias. O que a gente vê, máfias, gangues, né, que existe um código entre eles, é o código do quem pior faz, né? Então, tem que sobressair mais. Então, se você quem é mais baratrosférico é que está no caminho da máfia, né? No caminho do bem para eles, né? É que está bem na fita. É uma ética ao contrário. Uma né? ética. Esse código de ética é uma anticosmoética, né? Um código de anticosmoética. O código de anticosmoética é o código da máfia, das gangues, da baratrosfera. Seria mais ou menos por aí.
Agora é de outro teletertuliano. A verbetógrafa professora Márcia. Fatologia, página 35, primeira linha. Quais são as maneiras de se livrar do autoassédio através do monoideísmo aprisionador? Bom, primeiro é perceber que se existe a percepção que eu estou com uma ideia fixa, né, aquele monoideísmo, que não é benéfico, que ele é paralisante, né, que não permite que a sua pensanidade tenha um fluxo no seu dia a dia para as coisas úteis, né, para a sua família, para o seu grupo, para o seu trabalho, já acho muito interessante, né, de você ter essa percepção. Já é um caminho de detecção. Algo não está bem comigo. Como é que eu vou sair dessa paralisia pensênica, né, desse monoideísmo que não está me trazendo nenhum benefício? Se eu não consigo sozinho fazer a mudança do bloco pensênico, que seria uma técnica, né, tentar ver outras coisas, ouvir uma música agradável, tentar fazer uma leitura, mudar ou conversar, pedir ajuda, fazer ver o exercício energético, né? Se você não consegue sozinho, procurar uma pessoa que tenha condição, aplicar um arco voltaico em você, se você não tiver a condição sozinho de fazer o seu estado vibracional, né, e concentrar, fazendo o seu próprio arco. Acho que existem diversos caminhos, né, quando você percebe esse monoideísmo, que a partir daí, você com certeza vai estar fazendo um rapport com outros tipos de assediadores, né, que no seu desequilíbrio você vai abrir brecha para a chegada de outros assediadores que vão estar afinizados com esse pensamento. Então, a primeira coisa que eu indicaria, né, após a percepção, é a técnica da mudança do bloco pensênico, os exercícios energéticos, a solicitação de ajuda, a leitura edificante, né, um filme que possa, se você gosta de assistir, de ir ao cinema, pegar um filme interessante, né, que vai te forçar a mudar, a sair daquela pensenidade. Eu acho que também é um bom início, né, começando por aí. Agora, em Fatologia, página 35, terceira linha. Vivemos numa rotina diária extenuante, muitas vezes ligados no piloto automático. Poderia nos esclarecer mais sobre o ato de entrar no automático? O cansaço diário predispõe a isso? Sim, é uma das coisas que eu coloco também lá no finalzinho, né, que é o desequilíbrio do soma, né, o próprio cansaço físico. Se você não estiver vigilante, você acaba predispondo as perturbações chegarem, ao desequilíbrio mesmo. Não sei se você percebe, né, algumas pessoas mais, outras menos, né, quando ficam muito cansadas, elas ficam irritadiças, ficam mal educadas, ficam intolerantes, e aí, às vezes, até o bicho pega, né? A bate-boca, aí quando você vê, é porque simplesmente ela estava sem sono, sem horas de sono adequada, né? Então, isso propicia. O próprio cansaço ele já dá uma defasagem energética. Defasagem energética, exatamente. Abre brecha, né, para muita coisa. Então, aí, quando eu quero colocar o piloto automático, a desatenção, né? Quando você está desatento, você faz aquela coisa está tão cansado, já está fazendo o que tem que fazer. Quando você vê, você está tendo acidentes de percurso, você passa em locais que você não viu, olha o que poderia ter te acontecido. Já aconteceu comigo, de eu passar por um túnel inteiro no Rio de Janeiro, 2 túneis, e eu não vi que eu passei no túnel. O que poderia ter acontecido naquele percurso? Né, um trecho bem grande, eu poderia ter batido com um carro, eu estava no piloto automático, né, poderia ter acontecido qualquer coisa. É como se uma ausência. Então, manter a atenção no seu dia a dia, procurar ter equilíbrio, se perceber esses lapsos, são lapsos que podem ser aproveitados até por assediadores mesmo, né? Você pode ter um acidente de percurso. Então, manter essa pensenidade sempre em dia. Quando você não toma conta do que é seu, né, você disponibiliza, né, o seu corpo, o seu holossoma como um todo, para que outras consciências utilizem. Então, o ideal é que você tenha esse domínio o tempo todo, 24 horas por dia, inclusive no extrafísico. Isso seria a meta, né, absoluta de todos, né? Quando a gente vai dormir, tem as projeções e tem esse controle. Muitas vezes a gente não tem, a maioria das pessoas não tem, né, esse controle. Mas seria esse automático, seria quando você se distancia, né, da sua própria autonomia consciencial, né? E aí, o que vai acontecer, a gente não sabe, né? Pode acontecer qualquer coisa. Então, é bom que a gente domine, né? Tenha
pleno domínio da nossa pensenidade. Na fatologia, página 36, 10ª linha. Em plena época natalina, poderia nos falar sobre a compra desenfreada nos shoppings de inutilidades antievolutivas? Isso eu já passei bastante por isso hoje em dia, já melhorei muitíssimo, né? Eu, inclusive, já fiz uma limpa, ou várias limpas na minha casa de bagulhos que não me servem hoje em dia. São coisas muito fofinhas, muito bonitinhas, muito engraçadinhas, mas me dão tanto trabalho para limpar, para tirar poeira, né? E aquele acúmulo de coisas que a gente vê que só vai dinheiro, não me traz benefício nenhum, né? Só me atrapalha. Então, nesses momentos de compra, a gente também é influenciado, né? Se você vai a um shopping, você vê todo mundo comprando, e você não está bem, você acaba, nas suas carências, você acaba tendo uma vontadezinha, porque você acaba pegando aquele pensene, né, das compras de Natal, de querer, às vezes, agradar, e aí você compra também coisas que são inúteis, às vezes, para você dar de presente. Não que não se deva dar um presente significativo, um mimo energético, como o professor Valdo fala, mas até que ponto tem qualidade, né, isso que você está comprando? E a gente compra muita coisa inútil, que não vai nos servir, a gente tem muita sobra. E desperdício é antievolutivo, né? Tanto para a gente guardar, qualquer lugar que a gente tem em casa que está sobrando é antievolutivo, é antiproexogênico, né? Se a gente está usando ou deixando de usar, está faltando para alguém. A gente está desperdiçando, né? O desperdício é antievolutivo. Então, a gente está procurando a evolução, a gente também tem que pensar nessas inutilidades. E esse momento de compra, eu falo até a questão também de mercado, né? Quando a gente está com fome, a gente vai ao mercado, a gente compra mais. Então, a gente perde um pouquinho desse controle. Não sei se respondeu aí o que está perguntando. Respondido. Agora, na parafatologia, página 36, 7ª linha. Como funciona a paratecnologia aliciante e os aparatos interdimensionais assediadores? Eu ainda não tive experiência de aparatos, né? Aparatos sofisticados. Isso eu coletei em observações de literatura, né, do professor Valdo. Eu já tive até, infelizmente, durante uma situação, eu acordando, visualizei uma consex utilizando de um mecanismo de vampirização energética no meu soma, eu pude observar. Então, daí eu tiro que se eu tive, qualquer um pode ter também. Então, são diversos mecanismos que a gente pode ser vampirizado, né, dependendo do assediador e da disponibilidade que você faz das suas energias, né? Se você não está bem acompanhado, infelizmente, podem ser utilizados, né? Do mesmo jeito que existem mecanismos e aparelhagens que podem te ajudar a fazer uma conexão energética positiva, né? Que você pode ser beneficiado com esses aparatos extrafísicos, né? Existem também aparatos que você pode ser vampirizado energeticamente. Né? Porque existe o bem e existe o mal, né? Depende do que você opta. É uma opção consciencial, né? As suas companhias são as suas opções. Né? Então, há algum tempo que eu não me percebo mal acompanhada, né? Pelo menos frequentemente, né? Aquela coisa crônica. Né? Mas eu não posso nem afirmar que durante o meu dia de 24 horas eu não tenha um companheirozinho mais imaturo que eu até cultive do meu lado, né? Durante um período pequeno. Isso aí, às vezes, a gente ainda não, pelo menos, não estou nesse patamar de desperta ainda. Que a gente pode pensar nessa paratecnologia que existe a tecnologia assediadora, por exemplo, os videogames, né? As Sim, casas de jogos, também. e até que ponto isso não é um reflexo de uma paratecnologia, é verdade. Assediadora. Né? E, inclusive, eu estou fazendo psicologia, né? E a gente está pensando até em coisas assim mais adiante, que a gente vai precisar de técnicos, né, psicólogos que vão ter que fazer o desassédio desses aparelhos, né? Porque está complicado. As crianças já estão ficando muito fissuradas, né? Como se fossem viciadas mesmo, não conseguem dedicar atenção a outras coisas. E é uma parada evolutiva, elas não conseguem dedicar atenção aos estudos, né, ao que é evolutivo. Né? Ficam capturadas mesmo por essa tecnologia.
Então agora é de um rapaz que está morando na França, em Paris. Ele parece que está começando, mas a pergunta dele é sobre o estado vibracional. Há cerca de alguns dias atrás, comecei a praticar o EV, e não sei se estou fazendo corretamente. A posição do corpo é somente em pé, ou poderia fazê-lo também deitado? Inicialmente, a gente propõe que você faça da melhor maneira que você conseguir instalar o EV. Vai ser a sua melhor maneira, né? E depois você vai tentando ampliar, mudando a postura. Porque quando a gente começa numa postura e parece que meio que fica fixo, só consegue fazer daquele jeito. Mas o EV é para ser feito a qualquer momento, em qualquer posição, e que você domine de uma maneira tamanha, né, que você consiga até fazer seu EV 24 horas, né? Isso seria o ideal, que você tenha um EV basal e você acelere o seu EV, né, intensifique nos momentos que você achar adequado. Então, se você está fazendo em pé, continua a fazer, até você dominar. E depois você começa a andar, senta, deita. Quer dizer, o EV é para ser feito em qualquer postura, em qualquer momento. Não existe assim uma indicação. Mas, nesse momento de início, se você está instalando em qualquer postura que você esteja, acho parabéns, está de parabéns mesmo. Ainda da mesma pessoa. Toda vez que me posiciono em postura para a prática do EV, a minha gatinha, Canela, vem para junto de mim ronronar. Ela pode permanecer sem danos para nós humanos, felinos, animais, em gerais e plantas? Deixa eu repetir, que parece que está meio confuso aqui. Ela pode permanecer sem danos para nós humanos, felinos, animais em gerais e plantas? Eu não entendi se o dano é para você mesmo, né? Se ficar perto na hora que você faz EV, ou se é para os animais. EV é uma mobilização energética que você está fazendo, está limpando a sua psicosfera. Né? E você chega a um ponto de irradiar essa sua energia, né? Toda a mobilização básica. Você vai fazer a esterilização, a absorção. Então, se você está dentro da sua base física, que a gente fala dentro da sua casa, né, um local que já tem as suas energias e são os seus animais, eu acho que não tem problema nenhum. Inclusive, você vai perceber até que a energia é boa, né, a sua energia, o seu animalzinho doméstico conhece, ele pode até se sentir atraído, né, por essa esterilização, absorção de energia que você está fazendo, essa mobilização. E você pode perceber, se você exteriorizar as melhores energias num ambiente que tenha plantas, né, você vai perceber continuamente, né, fazendo, que essa planta vai se revigorar. Você pode até fazer uma experiência, né, alguns vasinhos de planta, umas você joga energia, outras você não joga. E você vai perceber que as que você exterioriza as melhores energias, elas vão crescer bastante. Né? Eu tive agora uma experiência que eu fiz uma compra num horto de umas mudinhas, algumas chegaram sem a mínima condição. E eu dei uma intensificada mesmo e ela brotou assim, ficou muito bem. Né? Eu não esperava, porque eu achava que ela ia definhar, mas ela ficou bem mesmo. Então, é uma experiência interessante de se fazer. Então, a verbetógrafa e professora Márcia gostaria de parabenizar pelo verbete, especialmente o item autopesquisologia. É de uma aluna sua de CIP. Agora, em principiologia, favor expandir a aplicação sem critério do princípio na dúvida, abstenha-se, levando ao acompliciamento em eventos anticosmoéticos. E, se possível, exemplificar. Essa questão na dúvida, abstenha-se, é aquela coisa que eu falei, quando você não se posiciona, né, no momento adequado, você está se acompliciando. Vamos supor uma coisa bem prática, né? Você não acha adequado a bebida alcoólica, né? Eu fiz a opção por não beber. Então, se eu vou numa roda de amigos, né, e eles estão bebendo, e eu continuo a frequentar, né, eu estou naquele ambiente, não é um ambiente que eu gosto, mas eu fico calada, não falo nada, ou até fico com vergonha de dizer que não estou bebendo mais, e, né, para participar da rodinha, eu tomo só um copinho, fico lá bebericando até o final, para não ficar diferente. Então, eu estou me acompliciando com aquela situação que eu considero que não é boa, evolutivamente falando. Então, se eu estou me calando, eu estou concordando, eu estou me acompliciando. E falando uma coisa mais grave, por exemplo, se eu estou num ambiente de uma fofoca, né?
entre amigas e estamos falando mal de uma consciência que não está presente, e eu me calo, né, simplesmente eu estou fazendo fofoca também, né, eu estou participando. Eu falo, olha, eu não quero permanecer aqui, porque vocês estão falando mal de uma pessoa que não está, eu vou me retirar. Então, me posicionei, né, não estou participando daquela situação, saio, e as pessoas podem até ficar, caramba, né, que chato. Mas se eu fico caladinha, né, eu até falo assim, estou me acompliciando com aquela situação. Então, seria isso, né, o posicionamento cosmoético sempre é o esperado para quem está buscando a evolução, em qualquer momento, né. Se a gente tem o nosso código pessoal, né, de cosmoética, ele sempre tem que ser, a todo momento, ele tem que estar sendo exteriorizado. Não é para ser guardado, é para ser utilizado, né? Não adianta a gente ter o código no computador, no pendrive, e não botar ele em prática, né? A gente tem que colocar em prática. Então, agora, em teoriologia, explicar, por favor, a teoria da carência adquirida. A teoria da carência adquirida, eu quis colocar de algumas maneiras. Primeiro, pela falta de autodisciplina, né? Muitas vezes você mesmo se coloca em carência afetiva, carência alimentar, né? Ou mesmo para se auto-vitimizar, né? Você se coloca numa situação de carência para angariar a simpatia das pessoas, né? Ah, pobrezinha de mim, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Ah, porque eu não tal. Então, você de uma maneira, você é suprida pelas outras pessoas, porque você se coloca naquela situação, porque você não tem coragem de fazer por si. Então, você quer que o outro faça, né? Isso aí seria a sua auto-indisciplina com a sua própria consciência. E, muitas vezes, você também se coloca em carência por hipervalorização das futilidades que já poderiam ser evitáveis, né? Por exemplo, se você vê muitas pessoas comprando diversas coisas, ou querendo demais, querendo o último smartphone da moda. Ah, saiu o S1000, eu só tenho o 4S, então eu me coloco na carência desesperadora porque eu estou atrás do último recurso da eletrônica. Então, eu estou me colocando numa carência infrutífera, né, que sempre vai estar algo além para eu buscar. Então, eu nunca vou estar sossegada. Então, eu estou me colocando, adquirir essa carência, eu mesmo busquei essa carência. Então, seria nesse sentido, né? Tanto você se deixar de se assistir para o mínimo indispensável para a sua sobrevivência adequada e evolutiva, e também você querer demais, você se colocar numa situação de carência que não há necessidade dessa busca incessante, né, de querer, né, de querer sempre o melhor, ou querer o poder demais, né? Às vezes você está numa situação que é uma situação compatível com a sua possibilidade, mas não, você está querendo ir além, você quer o mais, você quer estar sempre além, né? Aquela coisa incessante de se sobressair. Então, você está adquirindo essa carência, porque você não sossega, né? Você não tem paz consigo mesmo. Então, a coisa tem que ser evolutiva, aos poucos, dentro das suas possibilidades e das suas necessidades. Seria mais ou menos por aí, essa carência adquirida. Você mesmo adquire a carência, né, para se vitimizar, para reclamar, para sofrer. Então, muitas vezes, o próprio sofrimento pensênico é buscado por nós mesmos, né? A gente busca essa insatisfação. Perguntou, e é uma curiosidade aqui, eu queria que explicasse qual é o sentido da última síndrome do sapo cozido, que a gente conhece o sapo enterrado. Não sei se é a mesma coisa ou o sapo é cozido, eu vi numa tertúlia da Rosa falando, achei muito interessante. Eu não sabia disso, né? Que o sapo, quando ele é colocado na água e a água vai esquentando, ele não percebe, acho que ele não tem essa percepção, e ele fica lá sentindo bem, até que ele morre. Eu quis fazer uma comparação com o assédio, porque às vezes ele é tão crônico, você está nele há anos e você não percebe, já faz parte de você. Então, você está totalmente encruado naquele assédio crônico, né, que você acha que você é aquilo. Isso aconteceu comigo no complementário, né, que eu tive um desassédio, e eu achava que eu era normal antes do complementário, né? Eu era a Márcia normal. Quando eu passei por aquele desassédio, foi uma coisa tão absurda de diferença que eu me senti
assim, nas nuvens, assim, caramba, eu sou essa, eu não era aquela, né? Eu falei assim, caramba, eu estava assim, envolvida num assédio tão crônico há tantos anos, eu era o sapo cozido, né? Eu fui cozida, eu estava sendo cozida aos poucos e não sabia, né? Então eu me liberei, aí até me falaram, né? Guarda isso, porque daqui a pouco vem outro, e você esquece o que as suas potencialidades, o que você pode ser sozinha. Isso é a sua autonomia consciencial, né? Você não precisa estar mal acompanhado, você pode ficar sozinha. Seria por aí. Tá? Certo. Aproveitando aqui também na página 36, na teorologia, poderia ampliar e explicar a segunda teoria conscienciológica da paracomatose consciencial? Quando a gente fala em paracomatose consciencial, é quando você faz a dessoma, né, e você tem aquela situação que você tem, é como se fosse o coma aqui, só que você tem o coma o paracoma, né? Então você fica com obnubilação no extrafísico, e as companhias que você tinha aqui, você continua tendo lá, só que você está obnubilado e não percebe, né, naquela paracomatose. Então, é uma teoria da conscienciologia, né, que existe a situação de paracomatose consciencial. E nessa situação, você continua, se você tem um assédio crônico no intrafísico e você dessomou, você continuará com esse assédio. Se não houve essa percepção, né, e você não conseguiu fazer, não teve o discernimento, né, para desfazer isso. Inclusive, é uma oportunidade, né, a gente está aqui no intrafísico e é mais fácil para a gente ter essa consciência aqui do que quando a gente está no extrafísico, pelo menos a gente está aqui, né? Lá a gente perde um pouco, perde muito. E a gente, inclusive, não sei se já teve possibilidade de ter projeções, a gente é muito rápido, né? Você pensa, você está em outro lugar, existem janelas, existe o onirismo misturado. Então a gente aqui é o momento da gente fazer esse trabalho com mais facilidade, né? Márcia, me permite ampliar só um minutinho? Pois estava não. pensando nessa condição da paracomatose, que também pode ser intrafísica, né? Ah, sim. Essa condição, sim. exemplo do sapo cozido, a pessoa também está numa paracomatose, porque é o processo extrafísico, né? Mas é no intrafísico mesmo. Sim. Até que ela se dê conta daquele processo e consiga sair dele, né? A gente pode considerar que existem, né, consciências que no próprio intrafísico são paracomatosos, né? Estão obnubilados dentro da intrafisicalidade. Márcia, aqui, ó. Na página 38, no Paradoxologia, gostaria que tu comentasse o paradoxo de obter bem-estar evolutivo abrangendo os malestares fugazes nas ações assistenciais. Isso aí seria na experiência, quando você faz uma assimilação, né, você quer ajudar alguém, e aí você faz uma assimilação energética com essa pessoa e pode captar uma consciência na sua psicosfera. E essa consciência, ela vem com toda aquela situação que ela está naquele momento, né? Você pode sentir enjoo, você pode sentir mal-estar, pode sentir uma dor de cabeça, pode ficar com uma ansiedade que não é sua. Então, para você assistir, muitas vezes passa pela situação desagradável, né? De ter essa situação desagradável. Mas é uma assistência, então é fugaz, você sabe que vai passar, que não é seu, mas faz parte da assistência. Então, você sujar a mão, né, faz parte. Eu sou enfermeira, então eu sei disso. Pois é. Até gostaria assim, que tu comentasse alguma coisa da tua experiência na tua profissão, ligado ao teu verbete. Ligado ao verbete? Eu tive muita dificuldade logo que eu comecei a trabalhar em hospital, porque eu tive uma depressão profunda, né, e com certeza era a situação de assédio. Então, na época, minha mãe falava assim, toma um banho bom, vai para o sol. Eu não sabia o que fazer, né? Porque eu tinha mesmo repercussão. E eu fiquei tão triste que eu não queria mais nem ir para o hospital. Mas falei, caramba, eu tenho que trabalhar, né? Fiz concurso, passei. Mas como é que eu vou desse jeito, né? E aí a gente também vai se fortalecendo, a gente vai tendo amparo, né? Eu tinha muito amparo. Já no final de carreira, então, eu percebia muito, porque eu chegava na hora que eu tinha que chegar, sabe? Às vezes, o enfermeiro tem preocupação de acabar o soro. Eu só chegava na hora do final, na hora de trocar. Parece que eu era captada naqueles momentos, né? Eu chegava na hora que o paciente precisava de mim. Então, isso é amparo de função, né? Então, no início, que eu era novata, né, jejuna,
Eu tinha muito assédio, mas depois, com o tempo, né, a gente vai tendo amparo de função e a gente vai ficando mais resistente, e depois a gente vai ter mais esclarecimento. Infelizmente, só no final da minha carreira que eu conheci a Conscienciologia. Mas aí eu já estava numa situação já quase de chefia, de enfermagem, então eu chegava mais cedo, fazia energização da sala para as pessoas chegarem e se sentirem bem, né? Eu já tinha uma outra maturidade também consciencial, que eu não tive no início. Tá? Muito obrigada. Nada. Márcia, em primeiro lugar, parabéns pelo seu verbete, está ajudando muito. Na Obrigada. página, queria que você falasse na página 37, falasse da numerologia. Se pudesse falar um pouquinho de cada item da numerologia para a gente. Em numerologia, o que a gente tem falado sempre sobre a pensenidade, né? Quando você não toma conta dos seus pensamentos, né, que eu falo da invigilância pensênica, autopensênica, acontecem as intrusões silenciosas, né? Então, se você não se conhece, se você não faz a sua autopesquisa, não sabe o que é seu e o que não é seu, você não vai perceber as intrusões. Então, a primeira coisa é autopesquisa, né, e vigilância. Se você sabe que esse pensamento... Por exemplo, um exemplo muito simples, né? Eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou uma pessoa de pensar coisas ruins. Vamos supor que eu esteja numa situação de uma discussão, né? E aí passa na minha cabeça assim, uma coisa horrorosa que eu vou falar, tá? Mas é porque é um verbete, né? Pega uma faca e enfia nela. Entendeu? É uma intrusão. Eu vou saber, isso não é meu, caramba. Com certeza o assédio está presente naquela situação. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer meu EV e vou exteriorizar as melhores energias para aquela consciência sair dali. Não é o momento dela, né? Para eu poder permanecer naquela situação e conseguir atuar com a minha pensenidade, não deixar a intrusão chegar. Mas, se ela chegar, né, se eu percebo que ela está persistindo, né, vem uma ideia e ela está começando a ficar fixa. E eu vejo que eu estou ruminando aquele pensamento desagradável em relação a determinada situação. Isso já é um indício que algo vai errado, né? Se eu estou com pensamento, já aquela coisa que está voltando, e eu não estou resolvendo, e está me deixando presa, né? Eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo escrever, eu não consigo trabalhar, eu não consigo dar atenção aos meus filhos, eu não consigo falar bem com as pessoas. Então, é mais um sinal que algo está bem errado, né? Pensamentos obsessivos. E aí a coisa fica tão feia, né, que eu começo a agir como um robô, né? Minha pensenidade está tão ocupada com aqueles pensamentos que eu não sou mais eu já comecei a comer, não vi, andei pela casa, não percebi, né? Falei com alguém, a pessoa passou, não vi, né? Começa a ficar coisa pesada, começa a ficar mais estranha, né? E aí, com essa coisa da pensenidade, da ruminação, o que eu vou fazer no meu mental soma? Eu estou agredindo a minha consciencialidade, né? Eu estou criando uma energia estagnada ali e eu vou ter bloqueio das minhas sinapses. E aí a coisa já não vai funcionar mais direito, né? Já vou paralisando o meu mental soma. E com o tempo, isso cronicamente, as patologias vêm, né? Aí vem as patologias psiquiátricas, né? Começando por uma simples invigilância autopensênica. Uma besteirinha pode chegar lá e é uma internação psiquiátrica, né? É brabo. E, então, eu queria que você comentasse também, nessa sequência, né, o quanto que hoje ainda as pessoas ficam preocupadas com a opinião pública. Então, alguém faz uma crítica, né, e aí a pessoa passa por todos esses itens que você falou aqui. Então, como seria, nesse caso específico, né, a pessoa driblar essa opinião pública, ela passar por tudo isso sem ter que passar por todo esse processo aqui? Eu não entendi como é que você falou com a opinião pública. A pessoa faz uma crítica a você, sim. né? Aí, a partir dessa crítica, a pessoa não foi uma intrusão silenciosa, foi uma intrusão assim, efetiva. Efetiva, né? Então, como ela lidar com isso? Vamos supor que eu apresente o verbete hoje, né, e alguém faz uma crítica negativa, uma crítica. E aí eu falei assim, caramba, por que me criticou, né? Puxa vida, o verbete tão legal, né, tão útil. Aí eu vou levando para casa. E aí começa a pensar naquilo, como é que eu me livraria disso, né? Primeiro, vamos ver, procede essa crítica? Será que procede? Outras pessoas criticaram também. Vou perguntar, o que você achou daquilo? Abertismo consciencial, primeira coisa, né? E se a pessoa não teve... ela realmente não procedeu o que ela falou, ela tinha direito de falar, é uma dúvida dela, né? Não quer dizer que eu preciso me sentir afetada, ai, caramba, porque eu, né?
Então, ter um abertismo mesmo e respeitar a opinião da outra pessoa. É a admiração, a discordância, né, o binômio. A gente tem que estar sempre em dia para a gente não se indispor, porque as consciências são extremamente diferentes. O que uma pessoa sente não é o que outra sente. A bagagem que uma pessoa trouxe é diferente da sua. Então, como é que você pode avaliar o que ela está falando, o que ela não está falando, se ela está certa, se ela está errada? Ninguém pode dizer isso. O que você pode simplesmente ouvir, tirar o melhor proveito, né? Se servir, melhor ainda. Vamos pesquisar e melhorar para a próxima. Mas também não quer dizer que a pessoa esteja certa ou esteja errada. Então, acho que abertismo, né? E o respeito pela admiração, o binômio admiração e discordância. Acho que tem que estar sempre por aí, né? Então, vamos voltar aqui às perguntas dos teletertulianos. Trinomiologia, por favor, expandir o trinômio culpa, arrependimento, interprisão, no contexto do verbete. Isso aí eu posso falar até de cadeira mesmo. Quando você... No passado, né, se a gente olhar assim no passado, nós erramos muito. Não vamos dizer que nós erramos agora, né? No passado nós erramos bastante e nos arrependemos, né? Só que muitas vezes a gente ficou presa nesse arrependimento e cria uma interprisão. Isso aconteceu muito comigo, né? De erros assim, caramba, eu não devia ter feito isso. E aí, mas a culpa é tão grande que você não se livra daquela culpa. Você permanece numa interprisão durante muitos anos, às vezes diversas vidas, você se sente o devedor. Então, você está assediando aquela pessoa que já até esqueceu de você, ele já se livrou de você. Você fez o mal, ele já está seguindo o caminho dele. Mas você está preso ainda, porque você está tão arrependida, tão, sabe, achando que está devendo, que você não se livra e fica preso. Você está unilateralmente está preso àquela situação que você foi causador, porque você não se perdoa. Então, você está assediando uma pessoa que, de repente, foi só vítima, que já podia se livrar disso. Então, no contexto, seria mais ou menos esse. Tá? Agora, autopesquisologia, item 21. Efeitos físicos. Poderia dar exemplos de atividades anormais em equipamentos eletroeletrônicos? Isso eu tive bastante durante a confecção do verbete, computador travando bastante, a luz queimando do escritório, tive bastante. Isso aí seriam efeitos físicos na minha casa mesmo, né, que eu tenho experiência. Eu já tive situações de discussão de energias gravitantes e queima-luz do nosso... Como é que é o nome? Armário, não, closet. Closet, né? Foi quase imediato. Assim, caramba, tem que me tocar porque o negócio está feio. Pode ser a questão elétrica? Pode ser, mas no momento a gente avalia, a gente percebe a energia que não estava boa, né? Então, a gente vê. Eu tive os avisos com relação a esse verbete, mas eu achei que era importante passar por cima disso tudo, porque eu achei que ia ajudar bastante gente. Então, independente do que ia acontecer, de efeito, eu acho que valia a pena encarar, né? Porque depois a coisa normalizou, depois desassediou, né? E aí deu para levar até o final. Agora, fatologia, página 35, quarta linha. Poderia abordar a obnubilação consciencial? Aqui eu já falei mais ou menos sobre isso. É quando você fica como fosse um alienado de si, né? Você se desliga da sua pensenidade, né? Aqui eu coloquei até como vacância para domínio do outro. Então, quando você se afasta dos seus próprios códigos, dos seus próprios valores, você está abrindo mão da sua autonomia consciencial, você está permitindo que outras consciências utilizem, né, isso. E não só consciências no extrafísico, como consciências no intrafísico. Você pode ficar sendo manipulado por uma consciência no intrafísico e ser um instrumento, né, dessa consciência. Então, quando você fica obnubilado, você perde a noção de si mesmo. Você está agindo como autômato, né? E na realidade, não tem controle sobre si. Você está sendo automatizado e controlado por outros. Então, essa é a obnubilação, é o desligamento, é como se você estivesse dentro de uma nuvem, você não vê nada, está perdido ali. Não está assumindo a sua própria consciencialidade. Agora, parafatologia, página 36, sétima linha.
Favor abordar a subjugação, a paragenética deficitária através das automimeses vida após vida. Quando você já tem a percepção da sua paragenética, é mais fácil, né, você verificar o que não serviu e não perpetuar nessa sua ressoma, né? Mas quando você não tem esse discernimento, muitas vezes você traz a coisa que não serve e perpetua nessa vida. Eu mesma tive um grande período da minha vida em automimese e antievolutiva, né, que eu não produzi o que eu já devia estar produzindo há bastante tempo. Acho que eu conheci os estudos da consciência, eu já estava com uns 40 e poucos anos. E, nesse período, eu não disse que eu fiz tudo de ruim, fiz coisas boas, fui uma enfermeira, fui assistencial, mas eu poderia ter feito muito mais. Eu tinha realmente essa questão de automimese, me bloqueou um pouco meu mental soma, e eu não produzi o que eu poderia ter produzido. Então, o que eu falo, o que a gente traz, né, nessa paragenética de déficit, né, que a gente tinha, a gente traz, mas a gente pode melhorar, né? A finalidade da evolução é você sempre melhorar, né? Sempre evoluir, inclusive a sua genética, né? Se a paragenética era ruim e você tem a oportunidade de ter uma genética nova, você não precisa trazer o que estava ruim da outra para cá, mas muitas vezes pela própria imaturidade e pelo comodismo, né? Porque é uma coisa que você tinha como conforto, é o que você conhecia. Você repete porque está confortável, né? E os desafios, às vezes, pelo comodismo, né? Você se acomoda, né? Fica lá no gostosinho e não faz nada diferente que vai te trazer desconforto, desafio, superação. E aí você vai repetindo. Não sei se respondeu aí o que estava perguntando. E, às vezes, vida após vida, a gente vai repetindo, né? Para superar, às vezes, um trafarzinho, né? A gente tem que vir várias vezes, até saturar. Caramba, estou de saco cheio de mim fazendo isso, né? Vamos mudar. Chega. Agora, logo em seguida, na mesma linha, em parafatologia, gostaria que abordasse a paratecnologia aliciante. Já isso comentou, mas acho que a gente comentou. Como existe a paratecnologia benéfica, né, que a gente faz trabalhos até de limpezas energéticas, né, do ambiente paratécnico, existem também as paratecnologias assediantes, que no caso vão vampirizar energeticamente a consciência. E a gente abordou também em seguida a tecnologia aliciante da intrafisicalidade, que muitas vezes é a própria televisão, né, tão simples, mas que alicia a nossa atenção, né, em abobrinhas, que a gente fica perdendo nosso tempo. E eu mesmo, às vezes, me encaixo nisso, porque se a gente bobear a maratona Law and Order, né, a gente passa um sábado vendo, perdendo tempo e não escrevendo, não dando atenção ao grupo Karma, e a gente fica lá vidrado, né, vendo aquelas abobrinhas. Então, a gente tem que cuidar dessa tecnologia também, que às vezes tira nosso tempo evolutivo. E aí a gente está perdendo, né? Uma perda é nossa mesmo. Tudo bom? Você tem aqui duas listagens na página 39, bem interessantes, ótimas as duas. Eu queria te perguntar sobre um item na primeira taxologia e depois sobre 2 itens na outra listagem. Eu queria que você falasse o número 3 ali, com o título Emoções, especificamente na segunda linha. Você fala ali a sensação de impotência e o ressentimento. Depois, lá embaixo, é a questão da evocação sentimentalista. Por favor. A sensação de impotência, quando você se sente impotente, eu não posso fazer nada, né? Seria uma acomodação, né? Você se abre, você não pode fazer nada, então alguém pode fazer por você, né? Se você não faz nada, aqui eu não coloco nem só na parte do assédio extrafísico, mas do assédio intrafísico. Você está se subjugando a uma situação. Se você não faz nada, alguém vai fazer, né? Sobre o ressentimento. O ressentimento é uma porta de entrada para mais energias, né? Para o assédio também. Quando você fica magoado, ressentido, o ideal é que você verbalize, né? O ideal é que a gente seja muito transparente com o outro, né? No convívio.
Porque tudo que a gente traz guardado, está guardado, a gente está, de alguma maneira, você vai em algum momento ruminar. Vai ruminar, vai trazer à mente, vai evocar. E na evocação você está assediando a pessoa que você teve a situação, o problema. Então, é ideal que você sente, não guarde esse sentimento, olha, eu não gostei disso, por isso, por isso. Quem sabe, ouvindo o outro lado, né, a gente até desfaça essa impressão, porque às vezes é uma impressão que é só sua, né, só você vai carregar. Então, é uma oportunidade, né, de abrir mão desse ressentimento, porque realmente ele acaba fazendo um rapó. Cada vez que você lembrar desse ressentimento, você está assediando o outro. Né? Então, você está se subjugando ao seu autoassédio. Né? Que, a questão do assédio, o assédio sempre começa com o autoassédio. E é uma coisa que a gente quase não fala, mas a gente fala muito em interassistência. Mas existe, o interassédio também é um fato. Né? Não existe o assédio sozinho, é o interassédio. Tá? É bilateral também. E o outro que você falou... A evocação, você acabou de responder também, quando você falou da questão da evocação sentimentalista, né? Que você fica evocando. E aí, só na listagem abaixo... Nessa evocação sentimentalista, até quando eu quis falar assim, muito de consciências que dessomaram, né? Que a gente acaba fazendo muito assédio nos próprios familiares, né? É difícil a gente falar só com carinho, só com uma lembrança. Geralmente é com uma certa tristeza. Ah, fulano se foi, né? Ele era tão bom, não sei o quê. Como seria bom se estivesse do meu lado. Seria bom né? se estivesse aqui nessa hora, né? Estava precisando tanto dele. Faz uma falta isso. E na listagem de baixo, aqui na autopesquisologia, o item... Eu não sei se você já falou sobre o item número 5, cheguei um pouquinho depois. As automimeses, a insistência em hábitos e práticas obsoletas e antievolutivas. Isso aí eu só queria acrescentar também, quando a gente está em automimese, né, lembrando que a gente teve outras experiências, outras vidas. E tivemos outros companheiros também. Então, com certeza, se você está se repetindo, de alguma maneira você está evocando aqueles companheiros. Se eles não tiverem no intrafísico, né, que pode até acontecer, e acontece muito, a gente reencontrar na intrafisicalidade, se eles estão disponíveis na extrafisicalidade, e é uma coisa que era comum, você está entrando em sintonia e está trazendo eles para a sua psicosfera. Né? De alguma maneira, você pode subjugar e fica confortável também. Eu tive bastante experiência com a questão da dança, né? Inclusive, eu tive até uma foto, né? Que saiu numa fotografia, parecia um espectro mesmo de um bailarino, e ele estava na minha psicosfera e já devia estar há muito tempo. E dizia que queria ficar perto de mim porque eu era muito esforçada, né? Dançava bem, e aí ia ficando. E eu, provavelmente, sentia a facilidade dele dançar, acoplava que era uma boa, porque íamos nós dois dançando, né? Me subjugava mesmo, achava o máximo. Porque dançava até com mais fluxo. E no item 22, em emocionalismos, especificamente o terceiro, ele se fala em exageros emocionais, o carregamento nas tintas e o sentimentalismo. O carregamento nas tintas. O carregamento nas tintas é quando eu tenho que me policiar muito com relação a isso, porque eu não sei se é coisa teatral, né, mas às vezes a gente exagera um pouco. Né? Para mim, nada é sempre assim, 99, milhares, né? Eu tenho uma certa facilidade de exagerar. Mas aí ele reclama pra caramba, né? Nos exageros. Mas é questão mesmo de carregar, de fazer a coisa tão dramática, né? Dramatizar também, você acaba fazendo rapó com as consciências também que são exageradas, que extrapolam, que exageram. O equilíbrio sempre é o mais indicado, né? Manter o equilíbrio na sua exposição, né? Nas suas colocações, nas suas abordagens. Muitas vezes, para você convencer, às vezes, um público, você precisa utilizar um pouco mais de energia, mas também não em exagero. Né? Tudo tem que ser mais equilibradamente. Qualquer desequilíbrio, eu acho que propicia, de qualquer veículo nosso, né? Propicia a questão da afinização com consciências mais imaturas. Então, o que você traz é que o ideal é, muitas vezes, ser enfático, mas não exagerar na dose. Exagerar a dose, exatamente. Joia. Ok, obrigada. Márcia, aqui na página 37, na binomiologia, na segunda linha, você colocou o binômio uso-capião e usufruto. No direito, é uso com U e usufruto com U também. Eu sei que a enciclopédia ela tem algumas
ortografias específicas, né? Mas eu queria entender por que está dessa forma. Eu não questionei a questão do direito, não. Inclusive, eu uso fruto, né, que você falou. O binômio, na Não, binomiologia, eu vi o na binômio. segunda linha, Sim. o binômio uso está com O e uso fruto também com O. Eu não sei se tem diferença para o direito e para o... Se isso foi proposital ou se está incorreto. Não é proposital, não. Não é proposital. Tá. Ah, tá. É só para arrumar, então, colocar U, né? Uso fruto, uso capião com U. É usufruto. Usufruto. Falasse Eu do pensei que assunto? tivesse alguma coisa Não. diferente, né? Porque às vezes tem algumas. Usufruto, do latim. Quer falar sobre isso? Não, vai perguntar sobre isso aí ou não? Aproveitando, eu posso falar um pouquinho, que eu achei bem interessante. Porque Eu separei esse binômio para falar. Né, o usufruto é um meio de aquisição de propriedade, o uso capião é pela decorrência de tempo. Sim. E o usufruto é pela também aquisição por determinado tempo, como a morte. Então, eu acho que é um paralelo com o assédio que eu fiz. Pode exatamente ser adquirido também. Eu achei bem interessante, porque o uso capião ele ocorre de forma mansa, né, pacífica, vai ficando, a gente vai deixando, né, o assediador vai chegando, está lá, 20 anos, 30 anos, e daqui a pouco ele é proprietário, né, da sua consciencialidade. Então, foi justamente uma analogia. Dono do campinho. E a questão do usufruto se você não usufrui dos seus veículos, alguém vai usufruir, né? Se você disponibiliza suas energias, alguém sempre está precisando. Então, o usufruto vai ser do assediador. E o usufruto é um direito até a morte do usufrutuário. Então, mas depende da própria consciência querer abrir mão, né, da sua propriedade. Você vai até a dessoma, então seria um usufruto longuíssimo. É bem longo, né? Então, mas resta a assédio gente longo. tomar conta da nossa propriedade, né? Isso. Mas se deixar durante alguns anos e pacificamente, quando vê, não tem mais jeito, já perdeu. É muito bem colocado uma imagem. E é interessante essa questão do uso capião, então, nesse termo mesmo do direito, né, que você quis colocar, é que é uma prescrição. A prescrição no direito passou o tempo, você adquire, né, como ele já falou. Então, assim, é como a lei não ampara aos que dormem, né, mais ou menos dessa forma, né, o uso capião e o usufruto. Achei interessante você fazer essa analogia com o processo do descaso consciencial, né. Outra coisa também, aqui na 38, outra questão, na maniologia, eu estou sem o dicionário aqui e eu não estou lembrando aqui da dromomania e da dipsomania. Significado. Dromomania seria aquela consciência que não para, que ela vive viajando, não consegue se fixar. Tá? Seria uma mania de viagem, de mudança, de não se fixar. A dipsomania é como se fosse... É um tipo de alcoolismo, mas não é bem colocado como alcoolismo, que seria a consciência que, eventualmente, bebe. Não é uma coisa de todo dia, não é uma coisa crônica, mas chega ao limite de quase de morrer de tanto beber numa situação só. Né? Também um abuso de bebidas alcoólicas, pode ser gasolina, pode ser outro tipo de bebida, mas seria uma mania. Márcia, boa tarde. Na página 38, na síndromologia, você fala a respeito da síndrome de Estocolmo. Você poderia abrir um pouquinho mais esse fato? A síndrome de Estocolmo, que a gente fala até em sequestro, né, que no caso a vítima acaba se apaixonando pelo sequestrador. Então, aqui no caso, eu quis fazer uma analogia de muitas vezes o assediado, no caso a consciência que está sendo assediada, gostar de estar próximo ao assediador e se sentir bem com ele, sentir falta dele quando ele vai embora, né? E quer ele de volta, né? Porque está tão acostumado, né? Se habitua e fica embevecido de estar perto desse assediador. Seria uma analogia com essa síndrome. Não sei se entendeu. Deu para entender? Na 38, na legislogia, eu queria que você fizesse uma conexão a lei da oferta e da procura com o tema do verbete. A lei da oferta e da procura seria o seguinte: a consciência ela está disponibilizando a consciencialidade dela, né?
E tem um monte de gente querendo se manifestar, um monte de consciência querendo dominar, né? Tanto no extrafísico como no intrafísico. A vontade de poder, de manipulação é grande. Então, se a gente não se posiciona, não toma conta do que é seu, das suas energias, tem consciência e precisando de energia mesmo. Então, cuidem do que é seu. Né? Seria mais ou menos por aí, a lei da oferta e da procura. Tem gente procurando e tem gente ofertando. Tá? Então, valorizem as próprias energias. Eu também, né? Na trinomiologia, na página 37, tu podia comentar, então, aquele trinômio aliciador, sexo, dinheiro, poder? Por favor. Esse trinômio, ele é conhecido, né? Que é o que é uma das causas da perdição humana que a gente fala, né? Que seria o dinheiro, que é um atrator, né? Maléfico, muitas vezes, mal utilizado. O sexo desequilibrado, né? E a vontade de manipular o poder. Então, isso é um campo para assediador. Muitas vezes o assediador utiliza a fraqueza humana nesses 3 aspectos, né, para justamente se chegar, né, para semear aquela vontade, né, para fortalecer aquela inadequação, né, com relação ao sexo. Se existe uma carência, o assediador acopla e a pessoa sente ainda muito mais, sente o dela, sente dos assediadores, né, e aí ele vai começando a se perder na sua consciencialidade. Então, são os três fatores assim, de grande, né, ênfase que a gente tem que estar sempre atento. Será que o poder está me envolvendo de alguma maneira? E eu não falo só na vida da sociedade em geral, aqui dentro também. Né? De alguma maneira, pessoas exercem poder dentro da conscienciologia, como ciência. Né? Elas são, às vezes, para a gente, elas são ícones aqui dentro. Será que o poder está mexendo com essas pessoas? Né? A gente está sempre tendo que estar com vigilância autopensênica. Né? O dinheiro aqui não acontece, né? Mas fora da sociedade, sim. Né? Mas o poder e sexo também, muitas vezes. A gente tem que estar sempre, né, vigilante. Bom? Obrigada. Márcia. Nessa mesma linha da pergunta, né, dela, aqui na efeitologia, terceira linha, bem no finalzinho, você coloca o efeito das parapatologias de caráter revelados pela supervalorização do poder econômico e status. Você pode ampliar mais? Aqui eu falo sobre parapatologias, seriam até consciências que já trazem, né, as dificuldades de outras vidas, né? E quando elas nascem numa família, muitas vezes abastada, né, de poder econômico, dinheiro, e elas são, às vezes, leva-se infelizmente, perdem, às vezes, uma oportunidade de uma ressoma, de melhorar, porque são acobertadas pelo poder econômico e pelo dinheiro da própria família. Né? Elas perdem, porque aí passa a mão na cabeça. Né? Aí, às vezes, acontece um delito, são presas, vai lá, o pai retira, porque tem dinheiro, bota o melhor advogado. Então, seria nesse aspecto. Tá bom? Agora, entonimologia, página 35. Poderia ampliar a autonomia holossomática no contexto do seu tema? A autonomia holossomática seria o oposto, né, da sujeição, no caso, a holossomática ao assediador. Então, quando você coloca que você tem autonomia de todos os seus veículos conscienciais, você não dá margem, não dá brecha para o assédio. Então, você não se sujeita, não se submete, não se rende à pensenidade alheia. Você toma conta de todos os seus veículos. Essa é justamente a finalidade, né, da gente estar falando sobre assédio, justamente para a gente ver que a gente pode sair dele. Né? A gente tem que sair dele, é o ideal. Né? Agora, autopesquisologia, página 39. Poderia comentar os itens 6, 33 e 35. Vamos começar pelo 6. 6, autovitimização. Sensação de impotência por sentir-se alvo e vítima de atitudes e ações alheias. Numa situação que você se sente auto-vítima, né, se sente vítima, é porque você achou que foi inadequadamente, né, tratado, considerado, e aí você se sentiu alvo errôneo, né, de uma situação. Você não deveria estar passando por aquilo. Por que você? Né? E aí você começa a ruminar aquela história. Né? E aí você faz evocação
tanto dos seus assediadorzinhos, né, imaturos, como os assediadores da consciência, que no caso, que você se sentiu vítima, você faz rapport com assediadores daquela consciência. Quer dizer, é um reforço, né? Um reforço que você tem no seu próprio autoassédio, que começa com o seu autoassédio. Você mesmo tem uma fragilidade na sua pensinidade ou no seu caráter, né, de se sentir vítima. E aí você parte para o heteroassédio, tanto o seu como da outra consciência envolvida na situação. Qual é o outro item? O outro é o 33. Inquietude física e mental, movimentação contínua, mente e corpo inquietos. Aqui eu quis falar sobre quando você não tem a calma, a tranquilidade, né, do seu veículo somático, você não consegue nem ter a percepção do que está acontecendo com ele. Tanto que a gente tem um laboratório aqui de mobilidade física, né, Vigil, e passar por ele é bem difícil, né? Mas passando por ele, você consegue perceber coisas na sua fisicalidade que você, no movimento, você não vai perceber. Então, é importante essa manutenção, essa possibilidade de você ter essa quietude física para poder perceber o que está acontecendo na sua fisicalidade. E eu quis falar aqui também sobre esse movimento, né? O excesso de movimento, esse desequilíbrio somático, pessoas que têm uma inquietude constante, que não param, né? Elas podem estar passando por um assédio, né? Essa inquietude pode ser percebida como assédio, mas aí cada um vai ter que fazer as suas autopesquisas, né? Será que sou eu mesmo que estou movimentando assim? Eu que sou inquieta? Ou estou sendo, né, influenciada para não ter nem tempo de parar e pensar, né? Porque às vezes a gente pode estar sendo, né, influenciada no sentido, eu não vou deixar ela parar porque aí ela não pensa, ela nem percebe o que está acontecendo com ela. Ela vai ficar andando, né, e aí ela não para. Seria mais ou menos por aí. Qual é o outro item? 35. Irritabilidade, reclamação constante, surtos de pavio curto. Podem ser pessoas, consciências, que sejam, que tenham um caráter de serem mais irritadiços mesmo, da personalidade delas, né? Mas se você notar que está fora do seu comum, né? Você já fez a sua autopesquisa, tudo está te irritando, né? A pessoa fala bom dia, você fala bom dia por quê, né? Então, alguma coisa está errada. Então, é só para ficar atentos sobre o seu nível de irritabilidade. Se você está reclamando constantemente, né? Se o seu pavio está curto, se normalmente você é assim, se não é, se tudo está tirando do prumo, isso aí seria um sinalzinho para você perceber se você está mal acompanhado ou se está acompanhado, né? Que não é só a sua própria personalidade, a característica do seu modo de agir. Agora temos perguntas de uma pessoa de Madrid. Na Pensenologia, página 35, quarta linha. Por favor, poderia ampliar a acomodação aos pecadilhos pensênicos camuflados pelo sorriso anticosmoético? Como distinguir esse sorriso? Aquela risada de bruxa estaria aí incluída? Depende, se não for num teatro infantil... Isso aí a gente não pode muito afirmar, né? Porque cada um tem o seu jeitinho de rir, né? Não posso dizer com certeza, né? Às vezes é o jeito normal da pessoa, não vou analisar. Mas a acomodação aos pecadilhos pensênicos, que a gente falou um pouquinho no início, seria aqueles pequenos pensamentozinhos que você já sabe hoje em dia, que não é o melhor, né, para você ter em relação ao outro, né, à situação, mas você deixa passar. Então, você, numa situação que você vai encontrar um conhecido seu, e você tem aquele pensamento, olha como é que ela está gorda, né? E aí você, oi, bom dia, está bonita, hein? Né? E aí você, ou melhor não dizer nada, ser honesto, ser sincero, ou dizer, poxa vida, você engordou um pouquinho, o que houve, né? Às vezes a pessoa está ansiosa, mesmo, estou tentando emagrecer. Ou então não diz nada, né? Mas também não sorri e fica dizendo ao contrário. Seria acomodar ao pensamento que não é adequado. E fazer aquele sorrisinho que não é o sorriso cosmoético. É um sorriso que não tem nada a ver com aquele momento. Você não está afim de sorrir e dizer aquela coisa ao contrário do que você está pensando, né? Seria essa acomodação. Ou, por exemplo,
um rapaz que vê uma moça bonita e tem um pensamento talvez obsceno em relação a ela, mas dá aquele sorriso, né? Que um sorriso, sei lá, às vezes até um sorriso angelical, né? E na realidade ele está pensando outra coisa. Então, ele cuidar para ele não ter esse tipo de pensamento, porque pensamento é energia e, embora seja um sorriso aparentemente angelical, né, vai afetar essa moça de uma maneira talvez contundente, que ela pode sentir a repercussão. Como é que a gente pode se livrar disso? Eu acho que quando a gente trabalha as energias, né, a gente começa a tentar perceber melhor, a gente começa a ter a percepção energética melhor também do outro. Então, eu sugiro, né, o trabalho energético, para a gente até perceber que aquele sorriso daquela consciência para a gente não é um sorriso cosmoético. A gente vai perceber as energias, não a fisionomia, né, vai perceber algo além. Agora, Fatologia, página 35, quinta linha. Por favor, poderia desenvolver os itens seguidos. A pusilanimidade disfarçada pelo rebaixamento servil e o ato de perder a cabeça e agir automaticamente. Na sua opinião, seria possível fazer uma TARES nesses momentos para ajudar essas pessoas a se perceberem atuando nessas condições? O que poderia ser dito? Que tipo de argumentos seriam mais proveitosos e respeitosos? Eu acho que para se perceber, por exemplo, se eu tenho um relacionamento com uma consciência, que eu percebo as potencialidades dela, né? Mas eu percebo que ela está sempre nos bastidores, ela não quer se expor, ela não quer assumir. Eu posso conversar com ela e perguntar, por que você não assume? Você tem tantas características interessantes, você é tão capaz, né? Estimular a pessoa. Porque às vezes é um problema mesmo consciencial dela, ou ela não tem coragem, ou ela é tímida. Estimular, acho que ajuda bastante. E dizer assim, você está escondendo, será que você não quer assumir a responsabilidade dos seus trafores? Será que você tem dificuldade? Está com medo de quê? Você tem algum medo, né, de não dar conta? E se não der conta, o que vai acontecer? Você não pode aprender, né, numa situação de aprendizado, mesmo que você não der conta? Quem está te cobrando? É você mesmo? Porque a maioria das vezes é o medo da pessoa fazer feio na fita, né, errar. Né? Então, a gente tem que errar e tem que aprender. A gente tem que ver que faz parte, né, do aprendizagem o erro. E, às vezes, a pessoa não quer encarar com as falhas. Né? Eu mesmo tive bastante dificuldade com o inglês. Eu gosto muito de inglês, aprendi muitos anos, mas eu acho que era o que eu menos falava. Eu lia muito bem, escutava muito bem e não falava por quê? Medo de falar besteira, de errar. Então, é melhor eu falar besteira e aprender e ter um pouquinho de fluxo. Né? Isso ajudou muito quando eu fui para o Médicos Sem Fronteira, que eu vi que as pessoas lá falavam menos do que eu. Aí eu me senti totalmente à vontade, né, de errar bastante e aprender e pegar um fluxo. Né? Então, a gente se cobra muito, mas na realidade, a gente não quer ficar mal, né? A nossa autoimagem ficar prejudicada. Então, a gente acho que pode estimular a consciência, sim. Fazer TARES, sim. Mostrando a ela que ela é capaz. Se por acaso ela se sente incapaz, talvez seja pelo excesso, né, de autoimagem. Tá com vergonha de passar mal, de fazer feio, né? Será que é isso? Questionar. Perguntou também sobre o ato de perder a cabeça ao agir automaticamente? Isso. Foi, né? Aqui eu coloco numa situação de emocionalismo, né, para a gente cuidar desses momentos que podem nos trazer um determinado desequilíbrio e quando a gente vê, a gente já fez a besteira. Então, a sugestão aqui é sempre estar tentando manter o equilíbrio e a posse da pensenidade própria, né, da autopensenidade. Porque a emoção, né, a emoção descontrolada, a gente ainda é muito instintivo animal. Então, a gente perde a cabeça mesmo. Né? Quando a gente vê, a gente já fez o que não deveria e, às vezes, é tarde. Falou o que não devia, magoou, né? Causou transtorno na vida de outra pessoa. Então, o ato de perder a cabeça seria deixar a emoção chegar a um ponto que você não domine o seu soma. Né? Até, no caso aqui, eu estou falando sobre agressões até físicas, né? Quando a gente vê, fez uma besteira. Eu acho que aqui não acontece mais com a gente, né? Os conscienciólogos não perdem a noção do soma, mas talvez já tenha acontecido, já aconteceu comigo. Né? Eu lembro quando eu era pequena,
eu taquei um negócio na minha irmã, hoje em dia, nas costas dela. Era uma caixa. O que eu acho que o que tivesse na minha frente eu teria atacado, era uma caixa. Quer dizer, emocionalismo, subiu a cabeça e uma criança, pum, tacou nas costas da outra. Podia ter matado, podia ter sido na cabeça. E o arrependimento depois, né? Então, será que eu estava sozinha? Será que era uma criança que tinha um assédio? Será que era eu mesma? Não sei. Naquele momento eu não saberia dizer. Mas hoje em dia eu sou capaz de tentar diferenciar isso e ver que eu não sou uma pessoa agressiva. Eu não preciso perder o controle do meu soma. Eu não preciso perder o controle da minha pensanidade, né? Eu posso verbalizar, eu posso conversar. É um outro tipo de amadurecimento, né, da nossa consciência. Márcia, aí, em relação a esse mesmo tema, o ato de perder a cabeça e agir automaticamente, quando alguém faz com a gente, qual é a melhor conduta? Eu considero sempre trazer a pessoa para a racionalidade, né? Por que que você está agindo assim? Primeiro, quando a gente perceber que o outro está saindo do equilíbrio, a gente ser o primeiro a colaborar com a retomada, né, do prumo daquela consciência. Isso é ser assistencial. E não botar mais lenha na fogueira e ir até os últimos, né? Os últimos instâncias, porque você quer demonstrar o seu poder de persuasão, você quer mostrar o seu ponto de vista. Não interessa de quem é o certo ponto de vista, interessa o equilíbrio e o convívio, manter o convívio. E, às vezes, você abrir mão do seu ponto de vista é assistir. Então, se você percebe que a pessoa está se desequilibrando, está saindo do sério, está alterando o tom de voz, até falar, poxa vida, vamos... Ou, se você não conseguir diminuir, ou se equilibrar, ou falar com mais tranquilidade, vamos deixar para outro dia, a gente conversa outro dia, né? Vamos deixar para outro momento, que acho que... Então, fala, não precisa nem dizer que a outra pessoa não está bem, porque ela pode dizer, tá bem, não está bem por quê? Eu estou bem, você que não está bem. Então, fala assim, olha, eu não estou bem, né? Vamos deixar para conversar outro dia, porque eu não estou me sentindo muito bem. Bota para você, né? Traz para você mesmo. Que às vezes o outro não está tão desequilibrado mesmo que não quer nem ouvir que está mal. Né? Seria mais ou menos por aí. Mas também aqui a prontidão energossomática ajuda bastante, né? Ah, sim, isso aí é o tempo todo, né? Você manter sempre as suas melhores energias em relação àquela consciência, né? No caso que está em desequilíbrio, tanto você mesmo manter o seu energossoma sempre trabalhando e mandando as melhores energias para que a pessoa consiga se equilibrar, que as consciências que estejam com ela sejam assistidas, que sejam até afastadas daquele momento, que não é o local para elas estarem ali, né? Que deixar ela tranquila para poder exteriorizar a pensanidade dela sozinha, tá? Agora aqui, parafatologia, página 36, terceira linha. Poderia desenvolver a evocação do recém-dessomado paracomatoso, levando a efeitos sintomatológicos idênticos no evocador. Se percebemos algo nesse sentido, jogar energia no processo não pode ser irresponsável, quero dizer, como ricochete, o que se pode fazer pontualmente? Melhor ficar neutro e não fazer nada para ajudar? No último caso, eu considero que a neutralidade é melhor. Se você não consegue ser isento nas suas energias, porque tem uma grande afinidade, afeição, um sentimento grande, né, e a coisa, de repente, está muito recente, o ideal é tentar não conectar, nem o pensamento, né, para não se afetar. Porque, às vezes, é difícil mesmo, né? Muita afeição, muita amizade, muito tempo, muito convívio. Então, se não consegue pensar sem evocar, sem evocação, né, sem fazer rapport, e aí se sente afetado, o melhor é tentar não pensar. Né? E quando houver já o equilíbrio, e aí quando pensar, mandar as melhores energias, mas é aquela coisa que vai, né? Mas não é aquela coisa que vai e que traz de volta, né? Trazendo, capturando, né, para a sua psicosfera. Né? Seria mais ou menos por aí. Eu acho também, se a intenção é positiva, esse ricochete aí, em geral, não acontece, né? Agora, se ela está envolvida demais no processo, aí pode acontecer. Agora, autopesquisologia, página 39, poderia comentar o item 3, a priorismose, apego a hábitos e conceitos antigos. Sobretudo em relação a todas essas comemorações de fim de ano, sobretudo nesta época de Natal. Qual o seu posicionamento quanto ao Natal? Poderia ser uma época mais desassediadora devido à maior predisposição a presentear?
Aqui, vou começar primeiro pela priorismose. Quando você se apega a hábitos, não sei se às vezes se percebe, às vezes são hábitos até milenares, né? Hábitos que você traz até de outras vidas. E aí o que eu coloco, quando você repete, você pode até sintonizar com companheiros de outras vidas e buscar eles para a psicosfera. E eles se sentem confortáveis de estar ali e vão ficando, né? Que são companheiros. Então, aí eu falo em conceitos antigos. Vamos supor que eu seja uma pessoa religiosa, católica, que eu já fui, né? Já passei pelo catolicismo, e eu tive vivências em outras vidas de ter sido freira. Eu considero, né, a possibilidade, porque era uma coisa muito forte que eu trouxe dentro de mim. Com certeza, eu vivia em rapó com essas consciências que participaram de outras vidas. Eu trazia na minha psicosfera, e era quase como aquela coisa de amizade mesmo, amizade de outras vidas, mas simplesmente nessa conceituação antiga dentro do catolicismo. Agora, com relação ao Natal, como é que eu encaro o Natal? Eu já fui muito apaixonada por Natal. Inclusive, eu era Papai Noel do hospital. Eu ia para o hospital na noite de Natal, passava nos quartos, eu não dava presentinho, mas dava bilhetinho. Eu ficava muito sensibilizada das pessoas ficarem sozinhas. Mas era uma maneira de fazer rapó com as pessoas. Não era aquela coisa do símbolo, do Natal, do Papai Noel. Era um momento de aproximação. Hoje em dia, o Natal, para mim, não tem o significado que teve no passado, né? O significado é mais de observatório, né, de ver como é que a sociedade está funcionando, e participação de aproximação, aproveitar o momento para estar com o meu grupo. Embora o meu grupo Karma tenha ainda a conceituação do Natal, Jesus Cristo, aquela coisa, que eles sabem que eu não participo mais dessa linha de pensamento, mas eu acho que é um momento que eu estou perto deles e a gente come, a gente tem sobremesa, é um convívio, né? Que são poucos hoje em dia, que a gente vive numa correria, mas as pessoas sabem como é que eu me posiciono. Por exemplo, se me chamarem para fazer, como já aconteceu, né? Minha mãe, vamos fazer uma oração meia-noite. Eu disse, mamãe, eu não faço oração. Mas você orava tão bem. Eu disse, mas agora eu não oro mais. Eu vou mandar as melhores energias para vocês ficam lá na rodinha, em volta da árvore, mas eu vou ficar à distância, né? Porque eu não estou compartilhando mais o meu posicionamento. Então, não vou fazer aquele sorrisinho e contra os meus valores. Hoje em dia, eu tenho os meus valores, né? Eu não sou uma pessoa covarde, então eu poderia ficar lá na rodinha de mão dada e fingir que estou acompanhando a oração, né? Mas não é o caso mais. Então, a questão eu acho que a gente tem que ir no contrafluxo mesmo. Se a gente assumiu que evolução é isso, né? É valorizar o que tem valor realmente para a consciência, então a gente não pode entrar de todo ou curtir o Natal como todo mundo curte. A gente sabe que existe, é fato. A gente não pode também fechar os olhos e dizer não existe Natal. A gente pode até fazer cursos, vir para aqui, né? Quem tem possibilidade de fazer curso ou fazer o que gosta, estudar, aproveitar o momento porque é um feriadão, ir para um hotel e fazer, sei lá, uma mentalização, reflexões, levar um bom livro, né? Aproveitar de uma outra maneira, né? Mas não o sentido do Natal em si, que não faz mais sentido para a gente. E também a gente não vai reforçar uma coisa nas outras pessoas que a gente não considera mais como importante para a nossa evolução. Então, não vou considerar. Então, eu não vou dar presente, né? Eu posso fazer um doce, mas porque vai ter o convívio lá. Cada um vai levar uma comida, eu vou levar também. Mas eu não vou dar presente de Natal, porque eu não quero dar. Eu quero dar em outra época, mas não agora. Porque não vai ter o sentido. E para as pessoas, se eu der, vai ser o sentido natalino da coisa, né? De Jesus, que quando nasceu, ganhou os presentes, tarará. Então, não faz sentido mais para mim. Então, eu estou no contrafluxo mesmo. Eu quero a evolução. Professora Márcia, tendo em consideração o esplênico chakra como desbloqueador bioenergético, de que forma podemos identificar e exercitar esse chakra de maneira a nos autoajudar com as questões da subjugação ao assédio? Eu acho que o exercício energético, tanto o EV como o trabalho com os chakras, importantes em todos os aspectos, não com relação só ao assédio, né?
o esplênico é um chakra que, na realidade, eu não tenho ele muito bem trabalhado, né? Eu tenho dificuldade de trabalhar com o esplênico, até de perceber, mas o ideal é que a gente consiga trabalhar, né, com uma homeostase com todos os chakras. Então, eu acredito que, se você tem essa facilidade, que deva continuar, porque ele é um chakra super importante na distribuição energética. Então, o trabalho energético em si, o trabalho individual dos chakras, a percepção do chakra que é mais trabalhado, que é menos trabalhado, para você investir mais, eu acho que é por aí mesmo. No caso, eu trabalhando o meu esplênico, que eu preciso. Márcia, aqui. Por favor, aqui em binomiologia, será que você poderia falar um pouquinho mais sobre o binômio? O binômio fissuras conscienciais, autoassedialidade? Sim. Fissuras são aquelas nossas falhazinhas, né, que a gente já tem, ou que a gente traz de outras vidas. E, em geral, elas fazem com que a gente fique muito preso, né, porque é uma coisa que a gente já tem, é uma falha, né? É como se fosse uma patologia silenciosa que, muitas vezes, a gente não tem nem consciência. Então, elas fazem a gente ficar muito preso, né? É aquela coisa que prende mesmo, é aquela coisa negativa que faz a gente ficar presa. Então, reforçam o nosso próprio autoassédio. Se você tem, vamos supor que você tenha uma baixa autoestima, né? Uma baixa autoestima. E aí você não se expõe. E aí você fala assim, não, não sou capaz. Aí você fica aquela coisa, né? Você está se autoassediando, né? Porque você tem nas suas conexões, né, no seu mental soma, aquela falha, aquela fissura que você já trouxe, ou de repente você desenvolveu por alguma questão. E aí você fica preso no autoassédio, você fica remoendo aquela coisa, você fica trazendo dentro de você. Então, o que eu considero que o trabalho de autopesquisa, né, para você identificar as suas fissuras, os seus trafares, para você trabalhar. Acho muitíssimo importante. Para você não ficar nesse ciclo de autoassédio, né, que você fica envolvido nas suas próprias questões, nas suas próprias deficiências. As fissuras seriam esses pensenes, essas ideias negativas que eu permito. As fissuras seriam as suas próprias falhas, que você permite a conexão com o assédio, fissura. É como se fosse assim, buraquinhos que estão faltando, né? Como se fossem cunhas mesmo, fissuras, falhas de caráter, falha do mental soma, né? Que vão te trazer como se fosse ali vai estagnar alguma coisa, vai estagnar uma energia, vai estagnar, vai ficar energia gravitante ali naquele local, nas suas fissuras, né? E elas propiciam que você fique preso, né? É uma coisa que está lá, mal parado, né? E você está preso, está ali, envolvido naquilo, que você não se livra, você mesmo fica se assediando, né? Só você para se livrar das suas fissuras, identificar e trabalhar, né? Trabalhar para até desfazer, que às vezes como fosse uma obstrução, uma obstrução do seu próprio, do fluxo das sinapses, né? Você faz até obstrução sináptica mesmo, que fica lá aquela energia mal parada. Se é uma energia mal aparada, um dos caminhos para a superação disso seria o estado vibracional, por exemplo. Seria um dos primeiros, né? Primeiros. Isso. Né? Seria um dos primeiros para você trabalhar. E você desfazer isso, né? Você mesmo, com seus trabalhos de abertismo, de autopesquisa, de leituras, dependendo do tipo de bloqueio mental somático que você tenha, só você para desfazer os seus bloqueios mentais somáticos, né? Você tem que trabalhar, identificar, né, os próprios bloqueios e ter o abertismo e querer, né, desfazer, né? Porque você tem que querer. É um trabalho individual da consciência. Muito legal. Mais uma questão, o item 45 da autopesquisiologia, olhar hipnótico. Comenta um pouco mais sobre esse item. Eu quis falar sobre as consciências, como você pode perceber, né, em você, que você que são vários sintomas, né, que você pode perceber, no caso, possibilidade de assédio, né?
No caso, um olhar muito parado, um olhar desvitalizado, né? Não tem brilho no olhar, você está com um olhar caído, apagado. Né? Até se alguém fala para você, caramba, você está com um olhar triste, né? Tá fechado, sem brilho o seu olhar, assim, caramba, será que eu estou? Né? Seria para você atentar, porque os olhos, né, você transmite muita coisa com o seu olhar, a sua energia do olhar. Né? Você olhar o olho no olho, você transmite a sua energia. E se você está desvitalizado ou com um olhar maléfico, quando você olha para uma pessoa que ela está mal intencionada, às vezes, pelo olhar, você percebe a intenção da pessoa. Né? Embora ela possa estar falando alguma coisa que não tem nada a ver com o olhar, mas você pode, pelo olhar, perceber a intenção, a má intenção. Né? Entendeu? Obrigado. Márcia, só para satisfazer minha curiosidade, eu queria saber o que você pensou para montar esse assediograma, porque eu sei que você é bem exaustivo nas suas pesquisas, né? E você colocou assim vários sinais. Como é que você fez esse levantamento? Você foi anotando ao longo desse tempo que você pesquisou para o verbete, no caso, coisas pessoais e coisas que você via no dia a dia? Coisas pessoais, coisas que eu via no dia a dia, experiências com familiares e algumas coisas de leitura, de literatura. Eu queria saber assim, a ideia do assediograma, porque veja bem assim, dá um verbete isso aqui, né? Assediograma. Você propôs a ideia, mas não tem um verbete ainda, né? Com esse tema. Não tem. Então, claro que na hora que a pessoa vai olhar, como tu falou no começo, a pessoa não vai querer mexer com o tema, porque isso aí vai dar problema, né? Uhum. Pelo contrário, vai ajudar a... para ajudar a identificação exatamente, mesmo. Exatamente, né? Uhum. Então, a autopesquisa dos outros. Então, eu achei bem interessante você propor essa ideia do assediograma, listar esses temas todos, né? E fazer isso bem exaustivo, porque você tinha feito, acho que vários, né? Vários itens, isso aqui. Então, aproveitando, eu queria que você comentasse, eu vi que você comentou aqui no item 41, a motivação inconsistente, que tem relação com a síndrome de dispersão consciencial, né? Que você até coloca na sindromologia. Você pode falar mais? Eu quis colocar aqui pessoas, consciências, né, que começam muitas coisas, muita atividade, e às vezes não chegam a concretizar nada, né? Para elas pesquisarem, o que será que está acontecendo comigo? Né? Será que eu estou tendo alguma influência? Se o que eu gostaria de atingir, o meu objetivo era cosmoético, e ajudar tanta gente, por que eu não cheguei, né, a concretizar? Será que eu estou tendo a sustentabilidade energética suficiente? Será que eu estou mal acompanhado? Eu acho que é uma questão de autopesquisa mesmo. Por que tudo que eu começo eu não termino? Né? Por que eu troco de foco constantemente? Não consigo me centrar em nada. Né? Eu acho que seria um indício de um desequilíbrio mesmo. Eu cheguei a uma época na minha vida que eu tinha muitos interesses. Não eram interesses ruins, mas eram muitos. Mas também não ia fundo em nada e também não concretizava nada. Então, acho que, de repente, eu estava um pouco perdida. E esse desequilíbrio ele facilita, né, o rapport com as consciências que não querem que você evolua. Porque se eu não assumisse nada e aprofundasse, eu não ia chegar a nada. Né? Se eu começasse, vamos supor que eu tenho interesse para fazer vários verbetes, né? Aí eu tenho assim, vários interesses, mas eu não termino nenhum, nunca venho apresentar, nunca chego aqui na hora da verdade, né? E faço assistência, e sou questionada, porque todos que estão aqui ouvindo, que estão perguntando, estão me assistindo também. Né? Estão contribuindo, de repente eu posso querer, daqui a um tempo, fazer um livro, não tem livro sobre assédio, né? Pode ser que eu queira um dia desenvolver, mas se eu faço vários verbetes e não termino, né? O que adianta eu ter tantos interesses assim e não chegar a lugar nenhum? Né? Eu não vou concretizar nada. Então, pode ser que eu esteja em desequilíbrio, né? e em autoassédio, pelo menos em autoassédio. Né? Eu me acho assim, muito criativa, mas não concretizo nada. Também não adianta ter só criatividade. Né? Pode falar, Tiago. Parabéns pelo verbete. Queria perguntar no trinomiologia, ali a questão do... A gente vai apresentar um debate sobre isso, então eu queria saber de você o que você pode expandir perante o trinômio aliciador, sexo, dinheiro e poder. Eu falei agora há pouquinho, né, que esse trinômio, né, ele é preponderante, né, em relação a dificultar a evolução em geral, né, das consciências, né, no intrafísico, porque tem um apelo muito grande ainda nosso instinto de sobrevivência, nosso instinto de querer
dominar, né, aquela coisa bem animal mesmo, e a própria sexualidade, ainda que é ainda muito descontrolada no planeta, pela própria carência mesmo que o homem tem. Então, eu acho que esse trinômio, a gente tem que ter sempre em mente as nossas perguntas, né, o porquê, para quê, a finalidade, né, se está bem, se não está bem, porque ele pode levar a gente para o buraco, né? Levar a gente direto para os braços do assédio. Então, acho que, primeiro, começando pelo autoassédio, né? Eu acho que equilibrar essa questão, o dinheiro que eu tenho, o que eu pretendo, né, ele é suficiente, ele não está excessivo, eu estou utilizando ele bem, para que eu quero esse dinheiro todo, né? Qual a finalidade que eu vou utilizar? E se eu estou numa situação de poder, será que eu estou usando esse poder adequadamente? Será que eu não estou extrapolando? Será que eu não estou pisando nas pessoas, né? Eu estou sendo cosmoético? Eu estou numa posição de liderança porque eu mereço? Como é que eu conquistei essa posição de poder, né? É pelo meu mérito? Eu saí comprando, né? Eu saí fazendo corrupção? Acho que tem que ver. E a minha sexualidade, né? Como é que ela está equilibrada? Eu sou carente? Como é que eu pretendo cosmoeticamente suprir essa minha afetividade, né, com a minha companheira? Eu sou promíscuo, né, como é que eu utilizo? Eu acho que isso tudo tem que ser questionado, porque isso é uma grande fonte de desequilíbrio holossomático importantíssimo, né, que eu acho que afeta todos os nossos veículos, e a gente já trouxe bastante desequilíbrio de outras vidas que a gente não soube equilibrar. Então, é uma oportunidade de a gente ficar atento, né, e não cair de novo, né, nessa ressoma, cair de novo nesse trinômio que é tão apelativo, né, na intrafisicalidade. É o que move o mundo hoje em dia, infelizmente. É o sexo, o poder e o dinheiro. Né? Só lembrando que é um trinômio neutro, né, que a princípio a pessoa dominando melhor isso pode acelerar o próprio processo da desassedialidade, da desperticidade. Sim, com certeza. Da homeostasia, né, que pode se fazer muita assistência também a partir desse trinômio. Exatamente. Aí eu queria te perguntar, se não tem mais ninguém para perguntar, só se na fatologia, na penúltima linha, se é as crise de crescimento benéficas. Não, está errado mesmo, eu já corrigi. É as crises de crescimento benéficas. Está repetido aí, de crise. Tá. Então, nós agradecemos a Márcia pelo seu verbete, né, bem detalhista, enfrentou com tranquilidade esse tema. Agradecemos aqui aos tertulianos, aos teletertulianos, e passamos aqui aos nossos comerciais. Obrigado, professor Amin. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinatura no livro de presenças, 23. Perguntas presenciais, 28. Perguntas online, 27. Hoje nós teremos o recado da Mária Vargas sobre 40 manobras. Boa tarde a todos. A CIP convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá do dia 27 ao dia 30 de dezembro, aqui em Foz de Iguaçu, e será no auditório do Discernimento, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito, onde o aluno tem a oportunidade de exercitar e aprofundar a utilização das bioenergias, através do exercício das 40 manobras energéticas, onde o aluno aprende a fazer abordagens assistenciais com as energias. E acaba, ao final do curso, desses 4 dias de trabalho intenso com as energias, a ter maior autoconfiança. Informações pelo telefone DDD 45 2102 1421 após as 15 horas ou pelo e-mail acip@acip.com. Muito obrigada. Verbete de amanhã, retroafeto deslocado. Especialidade, psicossomatologia, verbetógrafa, professora Adriana Lopes. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde.